Olá, professoras, olá, professores. Bem-vindo a uma grande novidade, o nosso programa de formação de professores, o programa Multiplica SP. Ele vem aqui trazer a força da nossa rede, dos nossos profissionais de educação, para empoderar vocês, os nossos professores. Você pode escolher 2 papéis. Os professores experientes que querem ser os facilitadores dos encontros vão ser os multiplicadores, para você facilitar os encontros com os professores da rede. Vocês, professores cursistas, podem trocar a sua ATPC para estar nos encontros com os multiplicadores. São encontros síncronos e em grupos pequenos, isso é muito importante. São encontros gostosos e o poder deles está na troca de experiências, numa troca horizontal, nada de cima para baixo, de fora da rede para dentro da rede. O poder está com a gente. Então, toda essa formação é baseada em troca de experiências. Tanto multiplicadores quanto cursistas falam bastante, trocam as suas experiências bastante. Isso é muito importante. Então, professora, então, professor, vem com a gente. Vem para o Multiplica SP trocar experiências com os nossos encontros síncronos, em grupos pequenos, trocando experiências com os nossos colegas. Vem! Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma formação de inglês aqui voltada para os anos iniciais. Estamos aqui para mais essa formação de inglês, jogos nas aulas de língua inglesa. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo curto, uso barba e estou com uma camisa azul, meio quadriculada. E hoje não estou sozinho no estúdio, estou com as minhas colegas Evandra e também com a Alexandra. Vou passar primeiro para Evandra. Bom dia, Evandra, tudo bem? Bom dia, Rafa. Bom dia, galerinha. Opa, bora lá, hein? Mais uma segunda-feira aí de ATPC para os anos iniciais. Bom, eu sou branca, mulher branca, cabelos loiros, olhos castanhos e esqueci o óculos outra vez. Toda segunda, hein, Toda professora? segunda. De longe tá tudo bem. Estou vestindo uma camiseta cor-de-rosa com alguns escritos em preto. E estou de saia preta e sandálias pretas hoje. E, Rafa, gente, realmente não tá só... Quem tá aí? Temos a Alexandra. Olá! Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais uma formação, né? Sou Alexandra Granato, sou professora de inglês da rede. Estou aqui como formadora da EFAP e eu sou uma mulher branca, de cabelos coloridos, olhos castanhos. Eu utilizo uma armação de óculos rosa e hoje eu estou com uma blusa preta com algumas folhagens, né? Nas cores vermelho, amarelo e branco, calça preta e sapatos pretos. Bom, vamos chamar aí, né, o nosso diário de bordo, peguem seus materiais, né, vejam o que vocês querem anotar. Sempre importante esse momento a gente estar anotando aí tudo que a gente vai pensando, vai refletindo enquanto está acontecendo aqui a nossa TPC, né? E os nossos objetivos de hoje. Quer ler? Pode ser. Então, temos aí os nossos objetivos: auxiliar no desenvolvimento das habilidades cognitivas e motoras dos estudantes, estimular a colaboração e o trabalho dos alunos em grupos, promover o engajamento, a diversão e o gosto pelo idioma, ampliar o vocabulário e melhorar a fluência. Sempre, né? As nossas competências gerais docentes, aí a gente vai pesquisar, investigar, refletir, né? Fazer uma análise crítica, vai utilizar também diversas linguagens, verbal, corporal, visual, sonora e digital. E também vamos exercer a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos, né? Então a gente espera aí despertar essas competências nos nossos docentes. Evandra, você quer falar um pouquinho aí sobre a aprendizagem socioemocional? Bom, a gente hoje vai falar de jogos, né? E claro, gente, sempre que a gente trabalha com os nossos pequenos e com grupos principalmente, a gente tem aí essa aprendizagem socioemocional
aflorada, né? É um momento porque, imagina, jogo, a gente vai falar de jogo. Jogo já remete à ideia de que eu vou vencer, né? Então, olha só, quer trabalhar o socioemocional agora. Eles precisam entender que sim, vai ter quem vença, vai ter quem perca, mas que isso é parte do processo e é saudável. Então, hoje eu ganho, amanhã eu perco e tá tudo bem. Então, olha só, a gente desenvolve aí as aprendizagens do socioemocional com muita maestria quando a gente trabalha com jogos. Muito bem. E lembrando também, pessoal, que nós temos o chat. É muito importante contar com a participação de vocês, então participem. A gente está, nessas últimas semanas, trazendo muitas ideias práticas, né? Sim. Então, as ideias também, as opiniões, as sugestões de vocês também são muito ricas para a nossa formação também. Então, compartilhem. A gente está de olho aqui, tá bom? Isso aí, a gente também dá aí as boas-vindas à Natália e à Carol, as nossas intérpretes de Libras. Muito obrigada pelo trabalho lindo. E bora começar, gente? Vamos lá. Vamos lá. Então, aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre jogos. Então, what kind of game do you prefer? Que tipo de jogo você prefere? E aí tem uma imagem que eu tenho dados e peões e vocês podem escolher jogos de tabuleiro e jogos digitais. E aí, bora lá compartilhar com a gente no chat que tipo de jogo você prefere trabalhar nas aulas de inglês dos anos iniciais, de tabuleiro ou digital? Bora pensar, galera? Olha! Onde Olha vocês só. estão? Olha, professor, onde a gente está. Vocês estão num tabuleiro. Tá vendo? Sim. Para fomentar, né, essa questão do tabuleiro digital, o que você prefere, Rafa? Olha, eu gosto muito de jogos de tabuleiro, viu? Porque gostoso, né? muito assim, o digital também estimula o raciocínio, estimula a coordenação também, mas assim, o tabuleiro ele tem aquela emoção que a gente tem guardado assim na memória afetiva, né? É verdade. De quando é a gente verdade. brincava quando criança. É verdade. Eu gosto muito do digital, dos videogames e tudo mais, mas tem isso que você falou, né? De quando a gente está em grupo, essa questão de manipular as peças, jogar os dados, né? E tudo mais, que a gente tem essa questão mais manual. Então é bem legal também da gente trazer todos esses elementos para a nossa sala de aula. E por que não fazer, né? O xadrez real, a dama real, aí com o giz, a gente colocar, né? Na quadra ou em algum lugar, e aí fazer as crianças como peças, né? E proporcionando também uma conversa com os outros professores, né? Tipo, realizar essa atividade na aula de educação física, por exemplo, né? Ou de arte, né? E é bem interessante legal. isso. E o que os professores estão falando aí no chat, Evandro? Olha, tem uma galera que tá, né, mais do lado do digital, games. E, lógico, tem a galera que tá falando do tabuleiro. E é isso que a gente vai ver hoje, gente. Que os dois tipos de jogos são bons. Mas a gente vai ver que vai de aspecto negativo no digital, que tem de positivo. E a gente vai conversando hoje sobre isso. Certo, galera? Ok? O que importa, gente, é que a gente construa aí a aprendizagem de uma forma diferente, trabalhando com o lúdico sempre, ok?
Certo, meninos? Com certeza, né? Certinho. Tem várias contribuições aqui super bacanas, né? Sim. Os board games, né? A gente interage em grupos, né? Em sala de aula, isso é muito positivo também, né? Demais. Isso. E aí? Qual é a importância dos jogos nas aulas de língua inglesa? Tendo como base a teoria do desenvolvimento proximal de Vygotsky e a hipótese do filtro afetivo de Krashen, observa-se que os jogos ajudam o professor a criar contextos no qual a língua é significativa, encorajando e aumentando a cooperação entre os educandos. O uso dos jogos em sala de aula introduz novas ideias, como atividade em grupo, e desenvolve um ambiente de baixo estresse. Essa característica colabora para que a compreensão da língua-alvo ocorra com maior facilidade, entendendo que essa atividade não deve ser relegada a uma atividade marginal, quando o professor e a turma não têm nada melhor para fazer. Deve ocupar espaço definido com objetivos claros, podendo ser usado em todos os estágios da aula, desde que haja escolha adequada e cuidadosa. Ou seja, gente, o jogo não deve ser só um momento de brincadeira, né? Ele deve fazer parte de todo o processo aí da educação dos nossos estudantes, principalmente no que diz respeito aí à língua inglesa. É um idioma diferente, é uma circunstância diferente, e a gente precisa inserir esse universo para os nossos pequenos, certo? E a gente às vezes precisa também quebrar um pouco do preconceito que se tem e estar inserindo jogos, brincadeiras, né, dentro desse universo aí infantil, né, e a gente vai precisar às vezes utilizar às vezes as nossas habilidades, utilizar o que está sendo aprendido para falar, né, demonstrar aí realmente o que a gente está querendo com aquele jogo, com aquela brincadeira. Então não é a brincadeira pela brincadeira, Sim. né? É a brincadeira com uma intencionalidade pedagógica. Exatamente. Mesmo que seja naqueles 5 últimos minutinhos, que ela tenha a intencionalidade pedagógica. Sempre. Não brincar. É lógico que brincar também, mas com intenção pedagógica, ok? Isso mesmo. E aí, gente? 2 categorias de jogos aí, né? Aham. Os digital games, né, que são jogos desenvolvidos através da tecnologia computacional, recursos digitais, podem ser jogados também por equipes, mas sem a necessidade proximal dos jogadores, né? Pode ser um em cada lugar aí. E os board games, que são os famosos jogos de tabuleiro, elaborados com recursos físicos e caracterizados pela presença e proximidade dos participantes. Que Então, interessante, a né? gente já vê aí, né, a diferença, né? A gente pode jogar com equipes os jogos digitais, mas cada uma no seu quadrado. Agora, os board games, a gente precisa, assim, da equipe ali, o aspecto físico, né, o proximal. A gente tem que estar junto. Isso é o que faz efetivar a aprendizagem socioemocional, como a gente falou, né? Os jogos são excelentes para isso. E isso pode ser a partir e até, inclusive, se o professor quiser propor a construção desses jogos, né? Ela pode ser a partir daí a coletividade, né? Com certeza. A construção dos jogos. Sim, desde a construção até a leitura do manual e tal, tudo isso a gente pode inserir, né, nas nossas aulas. Lembrando que a gente tem, né, os pequenos do 1º ao 5º ano, cada fase a gente pode trabalhar, vai com, por exemplo, a leitura do manual são gêneros injuntivos, então a gente vai trabalhar com tópicos, a gente pode fazer isso com o 5º ano, perfeitamente, né? Então, unindo aí língua portuguesa e língua inglesa. Gente, a trabalhar, né, com os diversos componentes do currículo também é muito importante. Porque também temos tipos de jogos que são para áreas. Então, a gente tem jogos de ciências, tem jogos que trabalham muito o raciocínio lógico, matemático. Então, a gente pode aliar, sim, aos outros componentes. Ok? Com Ok. certeza. E os digital games? Lê pra gente, Rafa. Leio. Então, é um jogo eletrônico, também chamado videojogo, ou pelo anglicismo videogame. É um jogo no qual o jogador interage através de periféricos conectados ao aparelho, como controles, joysticks, né?
e ou teclados, com imagens enviadas a uma televisão ou a um monitor, ou seja, aquele que usa a tecnologia de computador. O termo em inglês videogame ganhou a forma aglutinada no Brasil, videogame, tanto para se referir a videojogos como para se referir aos consoles onde os jogos se processam. Os sistemas eletrônicos usados para jogar videojogos são conhecidos como plataformas, como, por exemplo, computadores, arcades, celulares e consoles, né? E aí me vem uma pergunta interessante aí para jogar no chat. Quais são os videogames famosos que os professores conhecem, né? Tipo, que eles conhecem da infância. Eu tenho alguns aqui. Sim. Tem E também, Vocês também, ó. sim, não, eu nem se fala, né? O meu é aquele que o pixel era desse tamanho, né? Então pensa. Podem jogar aí no chat que a gente já vai ter uma ideia da idade de vocês também. Eita! Olha só, galera, a responsabilidade agora, hein? Então, a gente fala aí, né, então, dos digital games, todo aquele que a gente usa um artifício eletrônico, um dispositivo eletrônico para poder jogar, tá? Mas eu tenho jogos de tabuleiro que estão hoje em plataformas digitais também. E a interação é feita cada um na sua casa, ou cada um na sua sala, ou cada um na sua mesa. Tá? É o que diferencia mesmo os jogos digitais com os jogos físicos, né? Os jogos de tabuleiro. É bem interessante, né, Evandra? Eu dei aula muito tempo também para o ensino médio, né? E tem uma aula que a gente fazia com os nomes dos jogos que eles jogavam. E é interessante que todos os jogos que eles jogavam tinham os nomes em inglês, né? Então dava pra gente trabalhar assim, só com o nome do jogo, a gente trabalhava um vocabulário riquíssimo aí e que dá para ser adaptado também nos anos iniciais, dependendo, né, se eles têm acesso ou não têm acesso, ou os principais jogos que a gente tem aí, né? Então é bem interessante. Isso. Vamos lá. E em seguida, Board games. board games. E aí são os jogos de tabuleiro, né? Isso. Que eles utilizam uma superfície plana, né, com desenhos ou marcações de acordo com as regras envolvidas em cada jogo específico. Os jogos podem ter por base estratégica pura, sorte, por exemplo, como a rolagem de dados, ou uma mistura dos dois. E geralmente tem um objetivo que cada jogador pretende alcançar. Existem muitos tipos de jogos de tabuleiro. A sua representação pode variar de situação da vida real a jogos abstratos sem nenhum tema, por exemplo, damas ou xadrez. Os jogos de tabuleiro não são apenas uma alternativa de lazer. A sua prática incentiva a capacidade de memória, ajuda a desenvolver o raciocínio lógico e abstrato também. Isso. Ale, eu vou pedir já para passar, porque agora a gente vai fazer mais uma pergunta. No início do ATPC, a gente fez a pergunta, né? Qual jogo prefere, digital ou de tabuleiro? Eles já responderam. Então, agora a gente vai dar 30 segundos para que eles respondam o porquê eles escolheriam o jogo de tabuleiro ou o jogo digital para trabalhar nas aulas de inglês. Certo, galera? 30 segundinhos aí, gente. Observem as imagens e bora. Muito obrigada aí, professores, por contribuir, né, aqui conosco. Eu vou ler algum dos comentários, né.
Anteriormente, né, a Maria tinha colocado aqui que ela lembrava, né, Atari, Xbox, o Nintendo, né, a Dama, o Banco Imobiliário, são jogos aí que a gente tem, né, essa memória. A Maria Rita, ela colocou de tabuleiro por ser mais acessível, né, Domini. Eu gostaria de trabalhar com tabuleiro. Além de ativar a cognição dos estudantes, eu me identifico com eles. Giovanni, sem grandes e caros equipamentos, fácil transporte e interação entre os alunos. E é verdade, né? A gente vai por essas facilidades aí que a gente vai escolhendo também. A Marisa, né? Nos jogos digitais já aparecem palavras em inglês. E a Maria Luísa, digital por ser mais acessível. Então, sempre a gente depende muito, né, do que a gente tem em mãos, né? Às vezes a gente tem uma escola que é muito mais acessível, que a gente tem aí, né, como trazer e tudo mais, mas a gente também tem os jogos de tabuleiro, né? Normalmente aí na internet a gente consegue até mesmo modificar os tabuleiros, né? Ou criar tabuleiros. Isso é bem interessante também, né? Sim. O que não impede também da gente criar esses jogos na sala de aula com material físico, fazendo com que os estudantes coloquem a mão na massa. Todo o processo acaba ficando muito mais edificado, porque eles se apropriam daquilo. Então, eu fiz, eu sou o dono, eu ajudei, eu isso, eu aquilo, eu sei como joga, eu vou ganhar, essa semana eu vou jogar mais legalzinho, vou ganhar, na semana que vem vou deixar meu amigo ganhar. Então, eles interagem mais com o processo aí de aprendizagem da língua estrangeira. Tá? Então, eu particularmente, eu prefiro o jogo de tabuleiro, material físico. E aí eu vou explicar por quê. Vamos lá. Nos digital games, a gente tem aí o auxílio no desenvolvimento do pensamento abstrato, da criatividade, da concentração. E aí, há algum aspecto negativo do trabalho com os digital games? Queria muito que vocês vissem a imagem e já fossem compartilhando lá no chat, que a gente vai passar a tela e depois a gente conversa. Os board games, eles também auxiliam no desenvolvimento da comunicação, do pensamento abstrato, da criatividade, da concentração, do raciocínio lógico e do trabalho colaborativo. E aí, há algum aspecto negativo no trabalho com os board games? E aí, vão compartilhando com a gente no chat, tá? Os aspectos negativos. Ale, eu vou pedir para passar. Ok. Não, acho que era no anterior. Passar não, para voltar. Ah, nesse aqui. Porque a resposta da nossa pergunta está na imagem, né? Tá. Eu acho que eu vou pedir para voltar mais um, Ale. Isso. Aí, ficou mais fácil. Ficou mais fácil. Aí a gente tem o comparativo, certo? O que eu vejo de negativo aí entre os dois? Qual é o aspecto negativo que eu posso dizer dos jogos digitais? Olha só, a gente compara as imagens aí. O que eu consigo detectar aí que é negativo nos digital games, né? O que vocês acham, pessoal? Compartilhem aí com a gente. Olha só, a gente tem, né, uma série de crianças ali. Da mesma forma também nos board games, né? Uma série Isso. de crianças. Isso. Porém. Exato, Rafa. Porém, Porém. olha lá, naquele grupo que está na imagem dos digital games, eu vejo 4 crianças, cada uma com um aparelho, né, um Uma objeto, tela, né, Tipo a gente aqui. tipo a gente, E eles estão jogando, mas cada um no seu universo. No board games, eu consigo ver, né, as crianças interagindo entre si. Quando a gente fala, por exemplo, né, dos board games, a gente pode inserir os RPGs, né, os Role Playing Games, que são esses jogos que eles encenam, dramatizam. Então, é uma interação muito, muito bacana. E eu acho que hoje em dia a gente está precisando muito disso. Tanto que os board games voltaram em moda. Né? Os jogos de tabuleiro voltaram em moda, gente. É verdade.
exatamente para que a gente possa incentivar a interação entre os estudantes. Tem essas edições novas, né, que vêm surgindo, né, desses jogos que foram citados, né, o Banco Imobiliário, Sim. Jogo da Sim. Vida, essas edições novas que eles estão Uhum. relançando, né? Sim, Com sim. certeza. Justamente por conta dessa volta. Todos os clássicos que a gente Os jogava na clássicos. infância está voltando aí com uma Uhum. roupagem nova, né? Sim. Interessante. E será que, apesar da roupagem nova, apesar, né, de tudo isso, a gente não consegue adaptar a nossa realidade? Porque eu preciso pensar, eu tenho escolas que são muito acessíveis, outras a gente não tem conexão nem com a internet ainda. E aí, o que eu faço? Quero trabalhar com jogo, eu consigo adaptar isso? O que a gente vai mostrar para vocês são algumas sugestões aí de jogos e a gente vai falar um pouquinho sobre a adaptação deles para o cotidiano nas aulas de língua inglesa, ok? Então, Board Game Suggestions. Primeiro que a gente tem aí é o Scrabble, que é um jogo clássico de palavras. Ele vai trabalhar muito com vocabulário, tá? A gente tem isso em língua portuguesa? Tem. A gente tem as palavras cruzadas. E a gente vive fazendo as cruzadinhas aí, né? Olha, a gente trabalha um tipo de jogo de tabuleiro nas nossas aulas sem perceber que isso é um jogo. Tá vendo? E olha só como é bacana, porque é uma parte aí do nosso processo de avaliação também, né? É bem legal. Então, o Scrabble nada mais é do que o nosso jogo de palavras cruzadas. Ele se caracteriza por peças, né, de ou madeira ou de plástico com letras e quem formar o maior número de palavras vence o jogo. Por exemplo, dentro da sala de aula, o legal é que a gente trabalha com grupos pequenos, né? E aí cada grupo vai sair um vencedor. Gente, também lembrando, de primeiro a terceiro ano não dá. O primeiro a terceiro ano foca a oralidade. A gente pode trabalhar com elementos visuais, pictóricos, de boa. Mas a palavra escrita ainda não, ok? O segundo é o Bugle. Também um jogo de palavras que pode ser jogado por 2 ou mais pessoas. Também o objetivo é encontrar o maior número de palavras, só que esse jogo ele vem num quadradinho, numa gradezinha com um monte de dadinhos com letras aleatórias. E aí a forma como fica disponibilizada esses dadinhos, eu tenho que ficar brincando ali para formar o maior número de palavras possível. Eu não trabalho com a palavra cruzada no Google, tá? É só com o número de palavras mesmo. Temos aí o Tabu, tá? É um jogo em que os jogadores precisam adivinhar uma palavra, tá? E como que a gente faz isso? Com dicas. Dessa vez a gente vai começar a trabalhar com a encenação, né? Com a mímica, que é bem bacana, tá? Desenvolve habilidades de comunicação e compreensão, principalmente quando a gente fala de expressões idiomáticas da língua inglesa, que é um grande dificultador aí nas nossas aulas. Porque as expressões idiomáticas já existem lá desde o primeiro aninho. Então, é uma forma bacana da gente trabalhar com isso. Tem o mais famoso de todos do mundo inteiro, o Monopoly, né? É um clássico. E se trata, né, de compra e venda de propriedades. Aí tá. Eu já começaria adaptando o Monopoly. Vamos mudar tudo. Não quero comprar propriedade, eu quero comprar lápis. Aí. Tá? Eu quero comprar Material escolar. caderno. Então a gente pode já começar a adaptar o Monopoly, né? Tem aqueles dinheirinhos de brinquedo não, de papel que a gente eu tenho Compra lá, nessas né, lojinhas, né? de R$1,99 e dá para a gente também montar o tabuleiro com os nossos estudantes. Sim. Né? A gente utiliza flashcards, com, exemplo, material escolar, né? E assim a gente consegue montar o Monopoly. E fazer em parceria com a professora de matemática, olha só. Ah lá, tá Olha, vendo? trabalhando a matemática. Matemática, Né? Professora de certeza. matemática. Ela vai adorar. Força! Ela vai adorar, gente. Opa! Nossa, vai ser... É um reforço que a gente precisa, Interdisciplinaridade. né? A gente Sim, precisa. sim. Matemática, ciência, história, geografia, etc. Educação física e arte. Opa!
English Board Games. Agora, o que eu acho que é mais gostoso, que é o Pictionary. O Pictionary também é um jogo de tabuleiro, onde a gente vai ter lá um flashcard. A gente pode perceber ali na capa do Pictionary que a gente tem uma estrelinha e embaixo tem, né, Happy Star, a estrelinha, a estrela feliz. Então, a partir da imagem, tá, o nosso estudante vai fazer o desenho numa folha, não pode mostrar para ninguém, e aí ele é bem parecido com o tabu, tá, mas é para os pequenininhos, primeiro e segundo aninho. Então, aí ele vai mostrar lá a estrelinha que ele desenhou e todo mundo tem que falar, não, por exemplo, a gente vai trabalhar os sentimentos, as sensações, então, é uma star, que legal, mas ela tá o quê? Triste, feliz? Ela tá feliz. Então, pera, como que é? Como que fala? Feliz? Happy. Isso. Você acertou? Eba, acertou. Legal. Próximo. Então, a gente trabalha com diversos flashcards. É outro jogo que a gente pode criar, tá? A gente pode usar, por exemplo, a temática dos adjetivos. Então, trabalhar com emoji, né? Emoji ou símbolos da natureza, estrela, lua, etc. Com aí expressando as sensações e os sentimentos, ok? Muita coisa, né? Muita coisa. Só que assim, antes da gente falar das competências, eu queria mostrar para vocês. De vez em quando eu faço umas viagens doidas e eu fico caçando o jogo. Tá? Vamos lá, agora é a hora. Eu e o oráculo. O oráculo, eu vou mostrar esse jogo. Aqui é um dominó diferente. Deixa eu lembrar aqui. É um dominó. Isso. É um dominó diferente, gente. Lógico, para os alunos que já estão trabalhando com a escrita, quartos e quintos anos. Aqui eu tenho. O dominó é assim, ó. Eu tenho que encontrar a imagem que se refere à escrita, ok? Então, por exemplo, aqui eu tenho, vamos lá, eu não sei no espelhado, né? Aqui eu tenho um lemon, certo? E do lado dele está a palavra tree, a árvore. Então, eu preciso encaixar a árvore. Aí depois eu tenho a palavra truck, ok? Que é caminhão. E eu preciso encontrar o caminhão. Será que a gente acha o caminhão aqui, teacher? Olha, Rafa, eu fiz uma bagunça, né? Fez uma bagunça, né? Fiz uma bagunça. Olha só. Fiz uma mas bagunça. aí o pessoal já entendeu. Sim. Encaixa Mas o dominó é caminhão. bem legal. Sim, e concorda que esse é o tipo de dominó que eu posso também elaborar junto dos meus estudantes. Usar um papel um pouquinho mais grosso, ou uma cartolina já dá para fazer, ok? Um outro brinquedinho, joguinho que eu encontrei foi esse daqui para trabalhar com numbers, tá? Desde dos pequenos lá da educação infantil até o nosso segundo e terceiro ano. Aqui, por exemplo, eu tenho o number 2. Deixa eu tirar os... Vixe Maria, olha que a professora não tem coordenação motora, tá? Olha, consegui um quebra-cabeça, gente, ó, montei. Então, eu tenho o number 2. E que bichinho, que animal eu tenho aqui? Os unicorns. Então, eles vão aprender animals e vão aprender os numbers, ok? Aqui nós temos mais, ó. Posso mostrar? Pode, Aqui, pode. Ó, Vai lá, 20. Cheio de... Sim, então a gente vai aí trabalhar com os numbers, gente, de 1 Aqui a nós temos 20. 10 também. Sim. 20 hearts, ou 20 hearts, 10 aliens. Oh my God. Alien, não. Não. Certo. Medo do alien. Oh, Jesus. O Rafa, Ale, então quando a gente fala em jogos de tabuleiro, hoje a gente puxou um pouco mais o saco dos jogos de tabuleiro. A gente não é contra o trabalho com jogos digitais de forma alguma. São grandes aliados aí, inclusive no processo do ensino de língua inglesa, porque ele já vem com esse vocabulário muito em inglês, né? Já vem muito com o vocabulário em inglês.
Mas hoje eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho aí da responsabilidade do aspecto, né, o grupo, a colaboração, eles serem responsáveis uns pelos outros. Acho que hoje isso está faltando demais. E trabalhar com o jogo de tabuleiro é sensacional para a gente ter esse momento, esse movimento de interação entre os nossos pequenos. Exatamente. Posso complementar, Pro? Pode. Aqui nós temos também um outro jogo aqui, né? Aqui do... Vamos ver se a gente consegue mostrar ali. Aqui que é Ele vai se um quadro encaixando. numérico que a gente vai encaixando, né? Pelo... Será que dá pra ver? Não. Aqui, ó. Mais ou menos, a gente vai mostrar, Aí. né? Que aí dá pra gente trabalhar o quadro numérico. Também tá meio... vamos levantar um pouquinho. Mas dá pra gente ver, né? Ele tá meio quebradinho, mas é isso. É o quadro numérico. Esse, inclusive, a gente trabalha as relações entre os numbers, né? Então, Isso. 1, 11, 2, 12, 3, 13, 4, 14. Então, 4 e 14 são coisas diferentes. Então, a gente consegue mostrar para o estudante, né? Ó, 4, 14, ok? Então, são coisas que a gente pode, sim, adaptar, trazer para a nossa sala de aula super de boa. Eu tenho mais uma coisa lá, eu não trouxe hoje, porque eu achei que não fosse dar tempo, né, tal. Mas um próximo ATPC, eu vou trazer, eu tenho um material de feltro, né, Rafa? Rafa conhece meu material de Sim. feltro. Ele é todo montado, então eu tenho um painel, ali eu tenho uma árvore de um lado, do outro lado eu não tenho nada, e tudo eu colo. Então, hoje eu vou trabalhar numbers. Então, eu colo na árvore, eu colo frutas. Aí eu vou trabalhar the weather, o clima, eu vou colar as nuvenzinhas, vou colar a chuva, vou colar. Então, gente, são coisas que a gente também consegue criar e adaptar super bacana. E quando a gente pensa que jogo de tabuleiro é tudo aquilo que é feito em uma superfície plana, o meu feltro é um jogo de tabuleiro. É interessante isso, né? Porque a gente pode trabalhar com feltro, pode trabalhar com EVA, né? EVA é bem bacana, ainda mais para fazer esse quebra-cabeça, né? Ele se encaixa. Então é bem interessante da gente trabalhar com os materiais que a gente já tem, né? Os materiais que a gente faz aí. Os desenhos dos estudantes, né? É interessante a gente potencializar isso, né? De fazer com que eles façam mesmo os desenhos, façam os flashcards, eles fazendo, né? Eles vão estar trabalhando aquele vocabulário, trabalhando aquele material. Então é bem interessante mesmo que a gente explore tudo isso, né? Sim, desenvolve esse processo criativo, gente. Todas essas propostas, assim, elas são muito possíveis, né, da gente realizar na escola, justamente, mesmo que a gente não tenha, mesmo que a gente não tenha esses materiais exatos aqui. A gente, é o que a professora falou, que a Evandra falou, a gente pode confeccionar, a gente pode propor essa confecção com os estudantes desde o princípio. A interação vai acontecer, a brincadeira vai acontecer, a aprendizagem vai acontecer. Vai. Né? Então, não necessariamente a gente precisa ter estes materiais, né? Sim, o que a gente traz para vocês são sugestões, tá? Inclusive, fica lá no repositório, se vocês quiserem, vocês podem pegar esse tipo de sugestão, imprimir. Gente, usem e abusem, tá? Enquanto a gente não tem aí maiores notícias de material, usem nossas sugestões, ok? Com certeza, né? É muito importante também que a gente tenha isso, né? Que a gente possa estar realizando aí e muitas vezes até da ideia, da criação do tabuleiro, da criação das regras, né? E de jogar de fato. Isso pode ser considerado um projeto também, né? Pode ser Muito obrigada. uma E quanto ao aprendizagem por vídeo do secretário, projeto, acredito né? que tenha Então, é bem passado, a gente interessante precisa dar o Acho que a comunicado, gente né, tá de que em breve aí nos vocês terão nossos mais finais, informações né? O sobre pessoal essas de novidades. linguagens. Vamos ver o que eles obrigada. trabalharam lá em linguagens. Está estabelecendo um Até contrato a com a próxima nave segunda. vizinha. Na Eu vizinha. termino aqui ó, falando as contribuições dos nossos colegas. Então, a ProCíntia coloca aí, ó, obrigado, amo essas formações envolvendo os
nós especialistas de educação física. Também tem aqui a Promárcia, que diz gratidão, Muito pessoal, tempo muito sem, boa né? aula, A gente rica de precisava muitos mesmo, conteúdos. E a Prozenaide, que coloca, trabalhei história sonorizada com os alunos do sítio da vovó Guida. Então, muitas contribuições de vocês aí para nossa aula, foi um prazer, nosso TPC, né? Foi um prazer participar aqui com vocês. Muito Olha que obrigada, bacana. gente. Até segunda-feira que vem. Até breve. Até mais. Estão Ai, terminando lá, a gente também já vai ver aqui, né, as nossas competências, né? Sim. A cognitiva, motora e socioemocional, né? Uhum. A gente trabalhar aí tudo isso com os jogos de tabuleiro, né? Sim. As nossas habilidades, né? Porque a gente vai trabalhar diversas habilidades, diversas coisas que a gente pode trabalhar durante a criação e também o jogo em si, né? A gente pode trabalhar tudo isso. E para o nosso desdobramento, Evandra? E aí, gente, a partir aqui das nossas sugestões, né, das nossas abordagens, vocês pensem um pouquinho, reflitam sobre as práticas na sala de aula. E aí? As habilidades de língua inglesa para os anos iniciais foram contempladas? Quais jogos podem ajudar na aprendizagem da língua inglesa com as minhas turmas? Consigo adaptar ou modificar jogos de tabuleiros considerando a faixa etária e as diversidades dos meus estudantes? Quais outros componentes curriculares podem ser abordados nas sugestões de atividades? Todos, né? Todos! Gente, se tem alguém que é super afiado no assunto, são vocês. Com certeza. A gente só traz sugestão, mas são vocês que colocam a mão na massa de verdade. Então, nosso carinho, nossa gratidão a todos, ok? Com certeza, né? A gente vai trabalhando, vai tentando aí suprir essa necessidade que a gente tem, né, de atividades, de materiais, né, que a gente entende isso, a gente sabe como é interessante a gente ter materiais para que a gente possa tá colocando aí para os nossos estudantes. E aí a gente vem trazendo algumas sugestões, né, tentando aí, né, despertar as lâmpadas, acender as lâmpadas aí, para que a gente possa ter esses subsídios aí para trabalhar com os estudantes, né, sempre. Certinho. Sim. Falando em sugestões, a gente tem uma enquete que está em aberto, né? Então, vocês podem acessá-la pelo link ou pelo QR Code que está aí na tela. Então, a gente está pedindo sugestões de temas de interesses de vocês para ofertas de cursos, tá bom? Então, vocês podem participar e deixar a opinião de vocês lá, tá bom? Isso A mesmo. gente já colaborou. E temos também um curso que está em aberto também, as inscrições foram abertas lá em março e vão estar abertas até o dia 5 de maio. É um curso voltado para o pensamento computacional, para professores. Então, vocês podem se inscrever. Ele vai começar no dia 8 de maio e vai até o dia 28 de junho. O link de inscrição está na tela. Vou pedir para vocês colocarem, a produção colocar, por gentileza, no chat, para os professores acessarem. Mas vocês podem acessar também, lembrando que os materiais vão estar lá no repositório. E aí vocês vão ter acesso ao link também, tá certo? Isso. Com certeza. Aí estão as nossas referências. Gente, usem e abusem daí das nossas sugestões. Olha lá, gente, tá tudo super... Ai, que fofo. É. Nossa equipe aí de língua inglesa, né? Sim. Alexandra, a gente precisa, nesse momento, falar que estamos morrendo de inveja de você. Eu vou Pois ficar é. 2 semaninhas sem aparecer por aqui, Uhum. né? Nas minhas férias. Muito bonita. Mas eu sei que esses dois dão conta do recado, porque são maravilhosos, né? Olha, gente, Ale, você Responsa. é show. É a responsa. Ok? Aí a equipe de linguagens. Toda a equipe de Toda a linguagens aí, né? Que sempre ajuda, sempre colabora também conosco. Isso. E é isso aí, gente. Então tá bom. Thank you, galera. Até Até segunda até que vem. segunda. Já achei que era feriado. Não, Tchau. ainda vai. não. Ainda não. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até mais. Bye.